Imagina que você está andando um dia normalmente, como você sempre faz, e de repente você, por acidente, consegue atravessar a realidade e acaba caindo em um lugar totalmente estranho, um lugar que você nunca viu antes. Tudo desconhecido, tudo novo, pois nesse lugar você não pode correr, porque você está nas backrooms. E se você correr, algo pode estar te observando. Hoje nós vamos tentar entender o que realmente são as backrooms e como uma simples imagem na internet acabou se transformando em um dos maiores fenômenos de terror psicológico da história. Se você curte esse tipo de conteúdo, gosta de mistérios na internet, terror, teorias perturbadoras e esse tipo de conteúdo sombrio, já deixe seu like e se inscreve no canal e siga nas redes sociais que eu estou tentando postar 2 vídeos por semana, futuramente até 3. As backrooms começaram como uma simples imagem na internet, mas acabaram se transformando em um dos maiores fenômenos de terror psicológico da história online. E o mais assustador é que milhões de pessoas dizem sentir algo muito estranho apenas olhando para as imagens. Mas afinal, o que são as backrooms? E como que elas surgiram? E por que o trailer deixou tanta gente perturbada? Hoje, nós vamos entrar nas backrooms. Mas afinal, o que são as backrooms? Eu vou tentar explicar aqui pra vocês que tem muita gente que não sabe, tem muita gente que ainda não assistiu o filme, mesmo após o lançamento. E se eu esqueci algo sobre essa história, pode deixar aqui nos comentários. As backrooms são uma espécie de dimensão fora da nossa realidade, tipo um lugar infinito formado por várias salas vazias, corredores sem fins, carpetes molhados, paredes amareladas e as luzes fluorescentes que nunca param de fazer barulho nenhum. As teorias dizem que as pessoas acabam por entrar nas backrooms por acidente, como se você estivesse andando normalmente pela rua ou fosse entrar em alguma porta e acabar atravessando a realidade e indo parar em um lugar totalmente que não deveria existir. Na internet, isso ficou conhecido como noclipar da realidade. O termo noclip vem dos videogames, né, que a gente joga todos os dias, quando o personagem atravessa uma parede por causa de algum bug, algum problema que deu. E nas backrooms é como se fosse exatamente isso. Tudo começou lá para 2019 no fórum 4chan, que é um fórum muito antigo, não me lembro se existe hoje em dia ainda esse fórum, mas alguém criou um tópico pedindo imagens estranhas que causassem desconforto, coisas do tipo. Então o usuário postou essas imagens em um escritório vazio, uma iluminação amarela, corredor sem fim nenhum, e junto da imagem apareceu um pequeno texto. Se você não tomar cuidado e no clipar para fora da realidade, vai acabar nas backrooms. A postagem viralizou imediatamente, porque aquela imagem causava algo muito estranho, e ela parecia tão familiar como se fosse algo do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo completamente errada. Esse tipo de imagem recebeu um nome específico, liminal space. Lugares de transição, pessoas andando, passando, ambientes feitos para ter pessoas, mas eles estão completamente vazios. Nosso cérebro entende que deveria existir vida naquele lugar, mas não existe, e isso cria uma sensação psicológica extremamente desconfortável. As backrooms ficaram assustadoras justamente por isso. Não é terror baseado em sangue, ou sustos, ou medo da solidão, do infinito, e sim da sensação de estar preso em um lugar que não faz nenhum sentido. Com o tempo, a internet começou a expandir histórias, e as backrooms deixaram de ser apenas um corredor amarelo, e ganharam centenas de níveis diferentes. O nível 0 é o nível mais famoso. Corredores completamente amarelos, sem saída nenhuma, sem direção, totalmente parecendo um labirinto. Depois do nível 0 vem o nível 1, um lugar industrial, escuro, cheio de concreto, fios e barulhos metálicos. Já o nível 2, ele parece um enorme túnel industrial e muito quente, como se fosse uma fábrica infinita. E quanto mais longe a pessoa entra, mais perigosas as backrooms se tornam. Mas o pior não são os corredores, são as coisas que vivem por lá. As entidades, as criaturas misteriosas que aparecem nos níveis mais profundos. Algumas apenas só observam, outras perseguem, e ninguém sabe exatamente o que elas são. Nas áreas mais escuras das backrooms, existe uma criatura conhecida como Smilers. Você não vê o seu corpo, você não vê nada. Apenas um par de olhos brilhantes e um sorriso impossível de ignorar. Eles costumam permanecer imóveis, observando em silêncio. Quanto mais tempo você olhar para um Smiler, maior é a sensação de que ele está se aproximando, mesmo quando parece impossível. O pior não é vê-los, e sim perceber que eles estão te observando de volta. Já os Skin Stealers são muito mais difíceis de identificar, porque eles parecem pessoas comuns à distância,
mas os seus gestos, sua forma de andar e até mesmo o modo como eles observam seus movimentos estranhos, suas expressões parecem muito artificiais, como se estivesse usando uma pele humana, e muitas vezes você só percebe a diferença quando ele já está perto demais. Revela que existe algo profundamente errado. Revela que algo definitivamente não é humano. Mas afinal, o que as backrooms realmente seria? Alguns acreditam que ela é uma outra dimensão, uma dimensão paralela, uma espécie de erro escondido fora da nossa realidade. Outros acreditam na teoria da simulação, que vivemos em uma simulação e as backrooms seria apenas uma área corrompida do nosso sistema, lugares que nunca deveriam ser acessados. Existe uma teoria ainda muito mais perturbadora. As backrooms seriam a representação da ansiedade moderna, vários vazios, lugares repetitivos, solidão, uma prisão psicológica infinita. Mas tudo isso mudou quando um criador chamado Kenny Pixel apareceu no YouTube pela primeira vez. Ele criou um vídeo extremamente realista no estilo found footage, como se alguém tivesse realmente encontrado as backrooms, os corredores, as luzes, o silêncio completo, tudo parecia assustadoramente real. E foi exatamente isso que transformou as backrooms em um fenômeno mundial. Milhões de pessoas começaram a assistir, teorizar e acreditar que aquele lugar poderia realmente existir. O sucesso foi tão grande que até Hollywood decidiu transformar as backrooms em um filme oficial. O novo trailer mantém exatamente a mesma atmosfera perturbadora dos vídeos originais, corredores impossíveis, salas vazias e criaturas aparecendo por apenas alguns segundos. E há uma sensação constante de que algo está errado. Tudo parece silencioso, mas ao mesmo tempo ameaçador, como se o próprio lugar estivesse vivo. E o mais assustador é que o trailer não tenta mostrar tudo, ele deixa o medo acontecer dentro da sua própria mente. Porque nas backrooms, o desconhecido sempre é o pior. Talvez as backrooms seja apenas uma creepypasta da internet, ou só apenas uma história criada por alguma pessoa que acabou se espalhando pelo mundo inteiro, ou talvez exista lugares escondidos na nossa realidade, corredores completamente esquecidos, salas que não deveriam existir, espaços que ninguém foi capaz de explicar. Milhares de pessoas relatam sonhos e sensações estranhas, e uma familiaridade inexplicável ao ver aquelas imagens, como se já tivesse visto ou estado lá antes. Mas, e se as backrooms não fossem só apenas mais uma história da internet, mas sim um lugar real, esperando alguém atravessar o limite errado? Se algum dia você estiver sozinho, ou em um corredor vazio, e se ouvir esse som, não corra, não faça barulho e principalmente não olhe para trás. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. E se você gostou desse novo formato que eu criei de vídeo, comenta aqui embaixo qual teoria das Backrooms você mais acredita. E se você tem alguma, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você também teria coragem de entrar nas Backrooms. Até o próximo vídeo, falou!